A JBS mandou executivo lá 17 vezes que foram na moita. Se isso não lhe cheira a corrupção, a mim cheira. Porque quem tem a narina funcionando sabe que isso cheira a corrupção. Cheira. É muito importante que você já complete os 3 Cs: curtir, compartilhar e comentar. Curtir é o seu joinha. Compartilhar, você vai no link da setinha meia bomba, copia o link e passa para todo mundo. E comentar, é claro, que a sua interação no chat aumenta o alcance da nossa live. O Planária disse, para quem não sabe, o Planária é o vice-presidente Geraldo Alckmin, este homem com H, né? H de hipócrita só se for. Ele tinha razão quando dizia lá atrás, em 2018, quando o PT queria voltar à cena do crime. Porque tudo aponta para isso. Tudo aponta para isso, e os ministros que têm sido pegos aos montes em malfeitos nesse governo continuam firmes, fortes e formais. A única que dançou nesse reme-reme foi a Daniela do Vaguinho. Coitada da Daniela do Vaguinho. Enfim, se fosse Daniela da Robertona, talvez não tivesse caído, né? Como era do Vaguinho, devia ser machismo demais, né? Mas a Agência Nacional de Mineração, reduziu drasticamente o número de municípios aptos a receber compensação financeira pela exploração mineral. Segundo informações do jornal Estado de São Paulo, a nova lista da Agência Nacional de Mineração concentra, pega o pulo do gato. A lista nova da Agência Nacional de Mineração, ela concentra majoritariamente cidades de Minas Gerais, que é domicílio eleitoral do ministro de Minas e Energia do governo Lula, Alexandre Silveira, a quem a agência é vinculada. As cidades mineiras agora são 87% das favorecidas. A nova informação, a nova norma de mineração que estabelece critérios mais restritos para a distribuição da compensação financeira surpreendeu prefeitos de estados do Norte e do Nordeste. Antes, cidades dessas regiões também eram beneficiadas. O Pará, por exemplo, onde se produz 44% do minério de ferro comercializado pelo Brasil, ficou com apenas uma cidade nessa lista dessa nova norma, desta agência que beneficiou este gordinho simpático que vocês veem aí na tela de vocês, que é o ministro Alexandre Silveira, que é aquele ministro, vale lembrar, é aquele ministro do foi sem querer querendo, que editou uma portaria que beneficiou os irmãos Wesley Safadão, da JBS, que compraram uma empresa de energia elétrica, e a portaria desse ministro perdoou, né? Perdoou bilhões em dívida dos irmãos Wesley Safadão, os campeões nacionais, e passou a conta para o povo. E depois ele falou, não, foi uma mera coincidência, e depois o Estadão revelou que foram 17 visitas não registradas dos executivos da JBS ao gabinete desse ministro. Esse ministro, vale dizer, que teve aí o sigilo de 100 anos, né, que resguardou as negociatas da pasta. Esse ministro que deu licença para a exploração de diamantes para um primo, exploração de diamantes em terras, em fazendas da família desse próprio ministro, e agora a gente vê a nova norma da Agência Nacional de Mineração, que é autônoma ao ministério, mas a gente sabe como é que funcionam as coisas, né? E reduziu a lista de cidades que recebem, né, os royalties na exploração mineral, e concentrou tudo no reduto do Alexandre Silveira. Hein, professor Suano? Esse não pode se falar que nem fede nem cheira, hein? Esse sabe qual é o lado que ele tá. Olha, cada vez mais, Pavinato, tecnicamente parece que há justificativas.
As justificativas técnicas são de que aquelas infraestruturas, o que é que seja, deveriam estar funcionando para receber. Ou seja, a divisão do bolo acabava sendo inadequada da perspectiva dele. Mas isso ainda tem que ser demonstrado para saber se essas avaliações técnicas estão corretas ou estão desvirtuadas. Esse é o primeiro ponto. Agora, eu vou encerrar, falar rapidamente disso. Olha que coisa. Cada vez mais fica claro um dos vícios originários da nossa Constituição. O que a gente vê nesse ministro? Nós vemos que é um cara que está preocupado em ser governador do estado de Minas Gerais, porque ele sabe que ele não tem condição de ir além disso, e ele vai tentar, ele está concentrando os esforços para defender os interesses do estado de Minas Gerais, os interesses dos seus grupos, das pessoas que o favorecem, das pessoas que estão ao seu lado e daqueles que fazem parte do seu grupo ideológico, político, qualquer coisa que seja. Esse é o problema. Se nós tivéssemos um pacto federativo correto, não precisaríamos estar botando um cara para ser ministro, para destruir o Brasil em função dos interesses do seu estado. Infelizmente, esse é o primeiro ponto. O único pacto que a gente tem é cantar Cãozinho Xuxa ao contrário. Mas é isso aí. Ora, então a gente tem um pacto federativo que não funciona pra porcaria nenhuma, um cara vira ministro, a gente vê a preocupação dele com o Estado, ele tá garantindo o seu nicho eleitoral. Porque no final das contas, o que as pessoas vão dizer assim, ele trouxe dinheiro pra cá, tá vendo? Só nos ajudou, então vamos votar nele que ele vai continuar trabalhando por nós. Tá trabalhando por nós coisa nenhuma. Mas a questão da mineração é igualzinho com o petróleo, né? Que tem os royalties do petróleo para cidades produtoras. Por que vocês acham que o Eduardo Paes ama o Lula? Porque o Rio de Janeiro recebe uma bolada generosa de royalties de petróleo. E quem define isso? A Agência Nacional de Petróleo, que é ligada a quem? Ao Ministério. Então é óbvio que isso é um jogo político. Então, como o professor Suano falou, se eles não explicarem tecnicamente, por exemplo, por que o Pará produz 44% do minério e tem apenas uma cidade, a gente tem aqui o direito de interpretar que a escolha é política e não técnica. Vai sobrar pro Pará tomar um tacacá, dançar, curtir, ficar de boa. O Pará vai tomar no tacacá, né? Vai É diferente. tomar no tacacá. Não é que ele vai tomar ele vai tomar no tacacá. Alguma agência, né, e no caso também da Agência Nacional de Mineração, precisa realizar esse tipo de mudança, existem ou deveriam existir várias etapas antes dessa decisão ser publicada. Por exemplo, consultas públicas. Tá? Essa é uma modalidade que precisa existir antes dessa decisão que atingem diretamente municípios. Nós vimos aqui que de 100 cidades ficaram apenas 31 e são apenas 4 fora de Minas Gerais. Ou seja, nós temos vários elementos que colocam em xeque essa mudança já próximo das eleições também. E é interessante a gente observar que parece que está ocorrendo, na verdade, um loteamento dos ministérios, para cada um direcionar recursos para determinadas alas eleitorais. Apesar de, nesse momento, o Pará e o Nordeste ter perdido recursos, o Arthur Nogueira, ele colocou aqui mais no início do programa, por exemplo, sobre o crescimento de pessoas dentro do Bolsa Família. Esses números, eles estão concentrados na região nordeste do país. E ao invés de comemorar, nós deveríamos lamentar esse crescimento, mas vocês conseguem analisar que cada ministério está sendo loteado para direcionar recursos para determinadas bases a partir da importância que determinado ministério ou determinado recurso pode ter no impacto das eleições municipais que nós vamos ter este ano. Então, me parece que tudo que está sendo montado é, na verdade, direcionado para a eleição. Não tem, como disse, né? Aliás, alguém poderia criar o meme do Rubinho Barrichello com o Estadão assim embaixo, né? Como bem disse o Estadão, não existe projeto de país, nem nunca vai existir com este governo. Sabe que é uma vergonha tão grande, porque a gente está falando, 1,5 bilhão de perdão de dívida do Wesley Safadão, que esse ministro não, o governo, né? Porque um ministro de Estado, ele é como se fosse um braço do presidente da República. Como o presidente da República não pode ou não conhece todos os assuntos, ele chama quem domina para ser o seu ministro. O seu braço na economia, o seu braço na Minas Energia, seu braço na saúde, seu braço na educação. Então, o que um ministro faz é o que o presidente da República faz, né? Isso é básico, a população tem que saber. Eu não lembro o número correto, mas parece que foi 1,5 bilhão de reais que esse ministro, logo que o presidente Lula, perdoou dos ultrabilionários irmãos Wesley Batista e passou para o povo. 1,5 bi. Não é um mi,
Não são 100 milhões, eu estou falando em bilhões. 1,5 bilhão de reais. E aí não se fala em atentado violento contra o Estado Democrático de Direito, porque com 1,5 bi você poderia fazer muita coisa. Vale lembrar que esse país, 50% das pessoas não tem água e esgoto em casa, não tem água tratada e esgoto. Vale lembrar que esse país tem 75% de analfabetos ou analfabetos funcionais, que são aqueles que leem e não entenderem o que acabaram de ler. Vale lembrar que esse país tem uma fila no SUS só para fazer exame que a pessoa morre e não consegue ser atendida. Então 1,5 bi dá para fazer muita coisa. Isso fere o Estado Democrático de Direito. Aí vale lembrar que esse ministro, além de dizer que foi uma coincidência quando não foi pego de calça curta, mostrou-se que a JBS mandou executivo lá 17 vezes que foram na moita. Se isso não lhe cheira a corrupção, a mim cheira. Se isso não lhe cheira a corrupção, me desculpa. A cocaína acabou com a sua narina. Porque quem tem narina funcionando sabe que isso cheira a corrupção. Cheira a corrupção. E aí a gente fica discutindo no Brasil conjunto de joia e relógio. É isso que escandaliza TCU, é isso que escandaliza o Globo, é isso que escandaliza a grande mídia. Quando a gente está vendo aqui 1,5 bi sendo afanados na nossa cara. Não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal para receber notícias quentíssimas todos os dias aqui no Pavê News. Isso ajuda demais o nosso canal e o YouTube irá recomendar para mais pessoas. Oi! Diante dos inúmeros bloqueios que eu venho recebendo do STF e também todo o boicote do YouTube, canais de cortes dos meus vídeos como esse são muito importantes para fazer a minha mensagem chegar ao máximo de pessoas possível. Sem isso, o pessoal fica refém da Globo News e das outras redes de televisão de esquerda. Por isso, todo mundo tem autorização expressa para recortar os meus vídeos à vontade, exatamente como fazem aqui os meus amigos do Pavê News. Curtam então o vídeo e se inscrevam nesse canal. Para acompanhar os meus programas completos ao vivo, eu sugiro que você acesse o meu canal e o site do Paulo Figueiredo Show. A gente transmite ao vivo todas as terças e quintas às 15 horas. Você também pode, no meu site, apoiar o meu trabalho diretamente. O programa é totalmente financiado justamente pelos assinantes e cada contribuição é crucial. Se tornar assinante e apoiador é muito fácil, é acessível e eu criei um cupom de desconto especial com 20% aqui na descrição. É uma contribuição de pouco mais de $5 por mês, menos que uma promoção do Big Mac, e você tem acesso a vários conteúdos exclusivos, análises detalhadas e descontos dos meus cursos. De novo, link e cupom na descrição. Você pode contribuir também de uma forma mais significativa se você se tornar um patrono Gold. Aí, com um compromisso de $50 por mês, você se junta ao nosso grupo exclusivo de WhatsApp, participa das nossas reuniões mensais de Zoom, de encontros presenciais e tem acesso direto a mim por e-mail. E você vai poder compartilhar as suas ideias, contribuindo para um grupo de elite dedicado ao futuro do Brasil. Você imagina o impacto que você pode ter. Desde dezembro de 2022, as minhas redes sociais estão bloqueadas no Brasil, as minhas contas bancárias, ativos, todos congelados, meu passaporte cancelado, tudo por ordens do Alexandre e sem justificativa. Então, se você está procurando uma forma de ajudar e fazer a diferença para o seu país, essa é uma ótima forma. Não me deixa sozinho. Este corte é uma produção Cinelelo.